Estamos nos despedindo de Delhi aqui na Índia, indo para Agra, a cidade onde fica o Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo. No vídeo de hoje eu vou levar vocês para uma aventura, uma experiência de trem até Agra e também vou levar vocês para conhecer como que é a primeira classe de trem aqui na Índia. Vambora? Olha o tuk-tuk na contramão. Que loucura. Aqui é um caos. A gente chegou aqui na estação de trem e já tem uns 3 caras ali, ó, seguindo o carro. Já viram que a gente tem potencial. A gente já tem... Nossa, isso Tem aí um monte tem de mala. potencial, tem muita mala. Vambora, galera. Aí fica uma galera de vermelho ali pra Olha aqui do ajudar. lado, olha aqui. Eles já estão aqui, ó. Tá seguindo nosso carro. É, a gente vai ter ajuda. Ah, meu Deus, se essa mala cair, destrói. Ok, vambora. Vixe, Maria. Pra onde? Ah, meu Deus do céu. Eles devem achar engraçado, né, a gente filmando. Tá acostumados, né? Olha que legal a estação, ó. É. Aqui é a estação de New Delhi. Tem outras estações, amor, fica de olho nas mãos. Eu sei. A gente tem outras estações aqui, né? Gente, isso é viver. Amor. Que engraçado. Será que... Gente, e pior que eles viram o nosso táxi chegando, eles foram literalmente atrás da gente. Eles olharam assim no bagageiro e falaram, opa, galera, vambora. O que temos ali? Um raio-x. É lógico. A gente estaria bem fudido se estivesse sozinho. A nossa viagem não é mochilão, né? Vocês veem aí que a galera vem pra Índia, tá? Mochilar e tal. Esse não é o intuito da nossa viagem. Tudo bem que a gente tem uma mala... Aê, ela aceitou! Uma mala extra que eu não aceito, que é tudo dele aí, ó. Mas, ok, eu tenho uma mala e uma malinha. Mas assim, não é o intuito do mochilão, né? Nunca foi, né? Na verdade. Eu acho que a gente já passou dessa fase, né? O Mor já viveu muito isso, eu também já vivi isso. E a gente não queria passar esse perrengue, assim, sabe? De ter pouca roupa. Enfim. Olha lá nossas coisas. Essa estação é muito grande, tem que tomar cuidado pra você não se perder. E chega sempre antes, tipo 1 hora e meia antes, né? Pra você ter lugar pra você conseguir guardar a sua bagagem, principalmente, né? E pra você, enfim, ficar tranquilo, porque o trem, aparentemente, pelo que eu pesquisei, ele chega antes. E o nosso Uber cancelou, você viu, né? E o nosso Uber cancelou. A gente pediu com 2 horas de antecedência, né? O nosso trem é às 13 e a gente pediu um Uber para as 11. Ele cancelou, a gente conseguiu pegar só 11h30, 11h40, 11h30. Então, enfim, essas coisas acontecem, né? Infelizmente. Então aqui é muito grande, como vocês viram. Você chegou aqui, ele já vem, ele já pergunta qual que é a plataforma, você vai lá. Ele já sabia a plataforma. É? Ah, sério? Eu mostrei qual que era o número do trem e o horário ele sabia qual que era. Então, tipo, pelo jeito eles já estão aqui sabendo de tudo, assim, e realmente eles estão ajudando. Óbvio que eles vão pedir dinheiro, aí eu conto pra vocês quanto que vai ser. Essa aqui é a nossa plataforma, que é um dos trens, não sei se é o nosso, mas é gigantesco. É muito grande, muito, muito, muito grande. Tem, assim, todo tipo de classe, todo tipo. A nossa é a primeira classe, mas tem uma acima ainda da primeira classe. Tem classe, assim, gente, que você paga super barato, assim, a galera vai... Sabe o que você vê na TV? A galera no trem, assim, na porta... aquela confusão, aquela loucura, também tem aqui. É uma das classes, né? Que é muito, muito, muito barato o ticket. Thank you so much. Namaste. Então, aqui não dá pra entender. Eu acho que ele vai colocar no trem pra gente esperar. Gente, eles falam devagar em hindi com a gente, tipo... Não tem inglês. Assim. É muito bom porque eles falam devagar, né? Tipo, eles não chegam e tentam falar em inglês, né? Umas palavras-chave. Não, eles falam em hindi e devagar. E você fica assim, tipo... Hã? E aí, quanto que foi?
Eu tentei dar 1.000 pra eles, né? Que é tipo 12 dólares, algo assim. Aí eles falam, não, é 500 pra cada um. Porque tinha 4, né, trazendo. Eu falei, ok. Não, com certeza foi preço de turista, porque a gente sabe sim, que com certeza. o salário mínimo aqui na Índia é 600 por dia. Então, ou seja, só de trazer a nossa, eles já fizeram o salário mínimo do dia. E, gente, isso aí convertendo já é mais que o do Brasil. Salário mínimo. Isso é meio Ai, bizarro. gente, que vergonha, né? É bizarro. E, enfim, eu sei que foi preço de turista, mas ok, né? Como não faria tanta diferença. E aquele rato ali? Gente, isso aqui é uma ratazana. Olha o tamanho desse rato. Eita, caralho. Ó, mostrar pra vocês, a primeira classe já foi, né? As primeiras, a classe com ar-condicionado, e agora essa aqui é a classe sem ar-condicionado. Que tem mó galera ali. Tá vendo? Essa aí é a classe mais barata que tem. Então eles vão se enfiando, eles vão em pé e na porta. E lotado. Excuse me. Excuse me, sorry. Vocês estão entendendo o que aconteceu? O que a gente tinha não era o ticket, era um waiting, que eles falam, é um ticket de waiting, de espera. Meu Deus, confusão, peraí. É a nossa maior expectativa versus realidade da nossa vida. Comecei o vídeo falando pra vocês que eu ia levar vocês pra conhecer a primeira classe aqui do trem, né? Indo de Delhi pra Agra, na Índia. Olha aqui a nossa primeira classe. A gente tá sentado em cima dos negócios de carga. A nossa mala, tipo, distribuída. Cara, furada. Depois põe o take do banheiro da primeira classe. Eu vou colocar aqui o take da primeira classe. Não, mentira, não é esse o banheiro da primeira classe não, viu? Esse aí é o banheiro da segunda classe. E é isso que eu tenho pra falar, eu acho. Eu acho que a gente começou a falar ali, na verdade, né? Eu tava muito brava, mano. Eu tava muito brava. Velho, aconteceu um perrengue. Será que vai falar agora? Eu vou explicar certinho. A gente vai explicar ainda. Deixa que a gente tá no meio, sabe? Entre um vagão e outro. Como que chama? Nem sei como é que chama. Lá em... Aqui, ó. A gente tá no meio entre um vagão e outro, por isso que tá fazendo muito barulho. E aqui é a nossa primeira classe. Sejam bem-vindos. Falta quanto tempo agora? Uma meia hora. Seguimos aqui. Nossa, primeira classe. O cara desceu ali no meio. Queria ter visto até alto. Finalmente chegamos. Demorou umas 3 horas, né? Umas 3 horas. Bom, é isso. It is what it is. Vamos lá. Ó, mostrar pra vocês aqui a estação de Agra. Esse aqui foi o nosso trem, o errado. E a gente tá indo em direção lá à saída. Vambora? Ei, Joe, o que você tá impressionado? Os macacos! Ah, meu Deus! A cara. Ó, vou mostrar pra vocês aqui a parte de fora da estação. Tem vários macaquinhos ali, como vocês viram. Ali na árvore. E aqui é o táxi tabelado. Todos os táxis que vocês pegarem, pega sempre o tabelado. Né, amor? Então você paga antes. Ele tá comprando pra mim.
Eu ia pegar Uber, só que não tem Uber grande. Grande. E aí a gente pegou um táxi tabelado, deu 400 rúpias. Chegamos, tá tudo certo. Bom, já estamos no dia seguinte, sobrevivemos ao rolê errado. E a gente vai explicar pra vocês o que aconteceu. E também servir de lição pra vocês ficarem espertos e saber que esse tipo de coisa acontece aqui. Então, quando a gente chegou na plataforma, tinha um trem lá que a gente pensou que era ele, porque já estava mostrando o número do nosso trem, que era o 12716. Mas não era, ele acabou saindo. E o nosso trem, que era originalmente, atrasou primeiro para 1h24, depois para 1h39, ele acabou saindo às 2h. Quando o trem chegou, que a gente supostamente tinha reservado, a gente tentou entrar nele e não deixaram, porque falaram, né, num inglês muito ruim, mais indiano do que qualquer outra coisa, que o nosso ticket era waiting. Então, eu tinha lido por cima sobre isso, mas é o seguinte, quando você compra um ticket de trem, é na verdade só uma reserva, tem que esperar a confirmação. E essa confirmação não tinha vindo, a gente só tinha o waiting ticket. E aí a gente não podia entrar lá. Daí a gente correu, tentou entrar, só que a gente tinha comprado primeira classe. Aí o carinha da bagagem falou com o cara que checa as passagens. Gente, é um inglês, assim, foi muito... assim, tudo com mímica, né? Pior que básico, assim, não existe básico ali, sabe? As pessoas que falam inglês estão na primeira classe pra cima. Aí, porque é barato, né? Se você for ver, a primeira classe é $15, assim, a passagem. Então não é nada, tipo, primeira classe de avião. Daí eles tinham, a princípio, deixado a gente ir na parte mais simples do trem. Aí a gente foi correndo pra lá com a mala, só que aí a gente viu, Camila já falou, Felipe, eu não vou entrar aí. Gente, não tinha como entrar nem se a gente quisesse. Não cabe. Não cabe. E a gente tem muita mala. Então, tipo, não cabe. Simplesmente não cabe. Nem se eu quisesse. Era bem intenso. Daí, ele viu uma oportunidade de embarcar no trem que tava do outro lado da plataforma. Aí, nisso... Ai, eu quase chorando de raiva. Aí ele começou a falar com um carinha que já falava inglês. Aí o que ele fez? Ele pegou o nosso... Por quê? Porque eu comecei a perguntar pra ele. Eu falei, não. Esse é o nosso trem ou não é? Então para. Ele A gente comprou a primeira classe desse trem. Por que eu tô indo no próximo? Aí veio um cara que fala inglês... Aí ele veio ajudar a gente. Isso, aí a gente pegou o nosso, acho que é PNR, que é o número de reserva. Daí que eu entendi, ele entra com esse número no app ou no site da empresa de trens aqui da Índia. E lá fala se tá waiting, se tá confirmado, se não tá. E aí ele entrou, ele viu lá erroneamente, vocês já vão entender que tava confirmado. Aí a gente saiu correndo pro trem, gente. A gente tava no lugar certo. A gente tava no lugar certo. A gente saiu correndo com as malas num pau, assim, o carinha... O carinha com duas bagagens aqui, a Camila correndo com as rodinhas, eu com mais duas. Muito ter tido uma GoPro na minha cabeça. É longa, assim, é longa a plataforma. Vocês então... viram que eu mostrei pra vocês como a plataforma é extensa, né? O trem é gigantesco. Eu não sei nem quantos vagões tem. Então eram uns 2 minutos correndo, assim. Precisa um maluco correndo. A gente chegou lá, o trem já tava saindo, a gente não conseguiu chegar na primeira classe. A gente entrou uns 4 vagões pra trás. Gente, tensa, o trem começou a andar. E a gente jogando a mala e o Felipe... E eu fiquei por último, com a minha mala e a minha mala de rodinha. O Felipe lá, Felipe! Mano, aí ela pulou, eu peguei ela pela mão, não, brincadeira. Aí minha mala ficou pra trás. Não, calma, não foi tão tenso assim. Aí agora a gente entrou no trem e aí a gente começou tem uma parte que você não sabe. O carinha que tava ajudando, um daqueles 4 lá, ele voltou pra ajudar a gente. Ele falou que ia voltar, né? Comentei com vocês. Ele realmente voltou, foi ele que ajudou a gente, né, nesse trâmite aí. E também ia carregar a mala e jogar as malas pra dentro do trem. Nisso, o trem começou a pegar velocidade. Ele, sir, money. Ele queria mais dinheiro. Ele ainda ficou na minha cabeça, more money. E eu dei de louca. Eu fiquei assim, tipo... E o Felipe lá, tipo, tentando resolver. Aí do nada ele pegou e vazou. Ele queria mais dinheiro. Mais. Além do que eu tinha dado. Além do que você tinha dado. Ele, sir, money. Ele tentando fazer assim, ele conseguia passar, enfim. Gente, tem uma coisa na Índia que é assim, quando você dá dinheiro, eles não agradecem, eles tentam pegar mais. Eles pedem mais. Eles não estão... Eles não falam, tipo, obrigado, sou muito grato. Não. Eles tentam pedir mais. Se você dá 500, eles querem mais 500. Mas se eu tivesse dado 100, seria só mais 100.
Só que eles tinham uma noção de quanto a gente poderia pagar, porque a gente tava na primeira classe, supostamente, que eles sabem, né? Que a gente dá pra eles essa informação. Mas enfim, a gente tava lá dentro, 4 vagões pra trás, a gente tinha que atravessar. Gente, juro pra vocês, pra atravessar um vagão com as malas, eu comecei a atravessar, eu e a Camila, a gente atravessou um vagão, puta trampo, né? Eu mostrei pra vocês no... Ah, tem, né? Você gravou. Eu gravei a imagem da gente tentando passar. Que tem uma galera, tipo, não são poltronas. São, tipo, beliche, sabe? Vocês viram, assim. E a gente tentando passar no corredor Aí ali. aí a Camila, ela, amor, vai lá na primeira classe, vai ver se tá tudo certo. Vai ver se os nossos lugares... já deixa essas 2 malinhas. E aí eu voltei e fui pegar as malas grandes pra cruzar o vagão. Gente, juro pra atravessar um vagão, demorei uns 15, 20 minutos e assim, todo suado. Tipo, melado, já fedido. E nisso eu cheguei na primeira classe, aí eu achei o carinha lá do ticket, né, que trabalhava lá, e eu falei assim, essa aqui é a primeira classe, a H, né, que era a nossa classe? Aí ele, eu falei, ah tá, então qual que é o assento B1 e B6, B5, sei lá, o nosso assento lá. Ele olhou assim, deixa eu ver seu ticket. Aí eu já vi que não era ali, eu falei, ferrou. Aí ele, não é esse trem. Eu falei, o quê? Não é esse trem? Eu achei que não era o vagão, né? Tipo, sei lá. Aí ele, não é esse trem. Aí, só que ele não falava tão bem inglês, então a galera, tipo, escutou que eu tava meio que, né, entendeu que eu tava meio perdida. Aí os clientes ali, né, os passageiros começaram a sair e falar inglês comigo. Oi, você quer ajuda? O que tá acontecendo? Aí eu expliquei o que tava acontecendo. Aí eles olharam e falaram, você não tá no trem certo. Eu falei, como assim não? Não, você não tá no trem certo, não é esse trem. Aí eu voltei tudo que eu tinha andado, encontrei esse homem todo melecado, todo suado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí que a gente foi ver no aplicativo que eles trocaram de trem. Mas não só de trem, eles trocaram de estação. E não era assim, tipo, tudo bem, era uma do lado da outra. Não. É mais de 10 quilômetros. Era mais perto do nosso... Era tipo 4 quilômetros do nosso Airbnb. Do nosso Airbnb do que esse, que era tipo 20. É que como eu não recebi nenhuma confirmação, eu não sei se eles falharam em enviar essa mudança de plataforma, não veio nada pra mim. Aí a gente foi pro Waiting Ticket, é que a gente não sabia disso também ainda. Mas se eu soubesse antes, eu teria entrado, confirmado o número e visto que mudou. Mas o maior problema foi que o carinha que falou pra gente que tava confirmado, ele não viu a mudança de trem. Ele só abriu assim e viu, tá confirmado aqui, ó, corre lá, que tá saindo. A gente correu e aí não conseguiu. E aí nessa, e pra explicar pras pessoas lá dentro, tava rolando. Ninguém falava inglês, então a gente sentou ali no meio entre os vagões e ficou lá. As pessoas que trabalham no trem, né? Elas não falam inglês. A gente tava do lado dos serventes, né? Da galera que tava limpando o banheiro. Literalmente, o cara tava com uma vassoura na mão. Muito xixi, muito assim. Fedendo muito. E eles não entendendo nada, a gente falando em mímica, assim. Aí ele meio que colocou nossa bagagem lá onde eu mostrei pra vocês. Ele, tipo, falando pra gente sentar, tá ligado? Aí a gente conquistou a confiança deles. E ficou lá no meio. Quando a gente fala que é do Brasil também, eles tentam ajudar, o pessoal gosta de brasileiros. De onde vocês são? Do Brasil. Brasil? Eles não acham que a gente tá tentando enganar nem nada. Aí eu tentei mostrar, olha, eu tinha esse ticket, aí transferiu. Aí eles começaram a entender, eles, ok. Aí, ok. Aí o mais legal foi quando veio o cara oficial mesmo que checa as passagens. Isso me lembra até um trem da Europa, que lembra que pegaram um cara no banheiro? Aí eu denunciei o cara na entrada. Mas enfim, aí quando chegou o cara oficial, eu expliquei pra ele, eu falei, eu comprei o waiting, você que checou o meu lá e falou que eu não podia entrar, mas aí a gente viu agora que transferiu. Aí ele entendeu depois de uns 5 minutos, ele achou tão complicado fazer algum trâmite de pedir mais dinheiro pra gente, ou expulsar a gente, aí ele veio assim, ok. Ele meio que falou em indiano que tava tudo bem, que ele não falava... Indo. Que tava tudo bem. E foi. Aí eu fiquei, será que tá tudo bem? Aí o carinha que era o servente, o cara que limpa ali o banheiro, ele tava sentado com a gente, ele olhou pra gente, começou a rir, daí ele faz assim com a cabeça, ele... Aí eu com ele, cara. Um maluco conversando, muito engraçado. Agora a gente tá irritada, né? A gente ficou ali com os nossos amigos. Com os nossos amigos.
Vou deixar aqui um take dos stories que eu vi. Aí depois a gente encontrou o Jimmy, né, que é aquele americano, a gente perguntou pra ele como foi a viagem. A gente que ajudou ele também a ver se estava confirmado o ticket que a gente tinha aprendido. Que é complicadinho, gente. Vocês viram nos vlogs anteriores aí ele falou, nossa, não, foi mó de boa, eu dormi até achei que eu tinha perdido a estação, né, gente? Ok. Good for you. Good for you. E aí foi isso, né? Tem esse negócio do ticket confirmado. E, gente, fora os guias, assim, a galera não fala inglês, assim. Uber, taxista, tuk-tuk, né, que eles chamam de alto aqui. Pessoal do trem não fala inglês. A galera assim. não fala inglês. A gente achou que falava, porque a gente, enfim, né? Eles falam hindi mais devagar. É engraçado. Mas a gente achou que todo indiano falava inglês, mas não é bem assim. Então depende de muitos fatores aí pro indiano falar inglês ou não. E igual o Felipe falou, né? Então no táxi e nos autos, né? Que são os tuk-tuks, geralmente eles não falam inglês. E isso dificulta muito, porque no trem, eu achei que, nossa, não ia ter problema, né? Muitos turistas ali pegam. Tudo bem que muito mais indiano do que turista, mas... O negócio é isso, o turismo aqui é muito focado em indianos, né? O turismo aqui é focado em indiano, tipo, a gente não viu brasileiro... eu vi um brasileiro hoje, que a gente fez um passeio hoje, e eu vi um casal de brasileiro, mas tipo... Mínima porcentagem, único, assim, até agora. Tem 1,5 bilhão de pessoas da Índia. É muito mais focado. Mas assim, não é muito longe do Brasil. No Brasil... sim, claro. Ninguém fala inglês, assim. Mas lá é muito pior. No Brasil, acho que talvez seja no Brasil é muito pior. Os guias e tal, né? Não sei como que seria. Não, no Brasil é pior. Não tem. É diferente o turismo, né? Mas também é parecido no sentido de... turismo no Brasil é mais focado em brasileiros, assim. Não tem a gente vai pro Nordeste, né? A gente vai pros lugares. Você não vê gringo toda hora, assim. É verdade. Igual a Europa, os Estados Unidos. Sim. E esse foi o rolê errado. Isso é legal pra aprender. Legal. Não sei se é legal, mas é uma experiência, né? E pra gente ficar um pouco mais atento pros próximos lugares que a gente vai. Que a gente vai pro Nepal, pra Tailândia, enfim, a gente vai pra outros lugares aqui da Ásia, né? Então a gente já fica ligado, será que tem esse sistema de waiting e confirmed? Então, tipo, a gente tem que ficar de olho nisso e serve também uma lição pra vocês, né? Fiquem de olho, porque nenhum vlog que eu assisti da Índia, e eu assisti vlog de brasileiro e de gringo, todos que eu assisti foi de boa. Foi tipo, tranquilo, comprei, paguei, ninguém falou isso da espera, enfim. A gente também demorou um pouco pra comprar o ticket, na verdade. Como a gente teve um problema pra comprar, tava com problema no site deles e não dava pra comprar com chip estrangeiro. Até que eu mostrei pra vocês que a gente confirmação não vinha. Comprar. Aí depois eles até arrumaram isso e tal. A gente acabou comprando no dia anterior. Talvez por isso não tenha confirmado a tempo. Ficou em cima da hora e lotou o trem. Mas... de qualquer forma, a gente achou que fosse o tradicional ali de como a gente sempre viu, né? Acontecer. Enfim, a gente anda bastante de trem em outros lugares do mundo, mas enfim... A gente nunca achou que ia ter isso, né? E no site também não tá escrito assim, tipo, de vermelho, sabe? Enfim. E quando chegou... É muito mal explicado. No ticket mesmo, nesse de confirmação da compra, não fala nada de waiting, ó. Atenção, este é um ticket de espera. Não fala nada, não assim. É óbvio, não sabe? É óbvio. Não tem nada, assim. A única coisa, o sinal que tem lá é que não tem o vagão marcado que você vai entrar, eu acho, algo assim. É bem sutil, não dá pra perceber se é estrangeiro. Quando a gente chegou na estação foi bem legal, né? Teve táxi, foi fácil de arranjar táxi, ajudaram a gente, sem maldade nenhuma, sem malícia. Táxi pré-pago, não tinha Uber XL, né, Excel. E aí a gente pegou um táxi por 400 rupias, que dá uns 25 reais. A gente viu os macacos e aí emenda aí nos vlogs. E aí começa os vlogs, e aí sim a gente chega no final desse vlog maluco, desse perrengue aqui na Índia. Mas foi até que... Foi ok. Assim. Foi ok porque era só 2, 3 horas de trem. Imagina se fosse 12. Ia ser tenso. Já não aguentava mais ficar sentado ali. Não, deu 3 horas de viagem, já tava assim, tipo, pô... cheiro de xixi tava já ficando pesado. A gente tava de máscara por conta do odor forte, enfim. Mas é isso, vamos finalizar esse vídeo aqui, né? Porque eu nem sei quantos minutos vai dar. É isso. E é isso. Obrigada por assistir até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. Deixa seu like pra saber se está gostando, porque isso também ajuda no crescimento aqui do canal, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau.